Eu tenho comigo, professor, não sei, vou devolver a palavra, o senhor dá a sua opinião. Mas eu acho que a democracia americana, ela já se fossilizou. Olha, o Partido Republicano teve que buscar de volta o Trump. Eles não conseguem fazer um candidato jovem, um candidato novo. Já o Partido Democrata pegou o Biden, que era o senador desde 1974. A substituição dele é a Kamala, que era uma completa desconhecida. Quer dizer, uma democracia que não consegue mais produzir lideranças, né? Você tem razão. Então, está em colapso a democracia dos Estados Unidos, e aí o sistema acaba escolhendo ir por uma larga margem de voto popular. Então não foi pouca coisa, acho que 10 ou 12 milhões de voto popular, então não houve nenhuma contestação. O sistema escolhe um homem de extrema direita. Então, o sistema que escolhe uma pessoa dessa, que contesta decisões da Suprema Corte, né? E agora, outro dia, deu uma declaração dizendo que não sabe se tem que defender a Constituição dos Estados Unidos, como se aquele declaração do rei absoluto francês lá, absolutismo, né? L'état c'est moi. Então, é um momento de extrema delicadeza, mas que mostra que os Estados Unidos podem estar vivendo uma ditadura, né? Um processo ditatorial, de uma autocracia ou plutocracia, ou a melhor, como dizem, a melhor democracia que o dinheiro pode comprar. Sim. Então, momentos que nós vamos viver assim, de um péssimo exemplo que os Estados Unidos estão dando ao mundo inteiro, né? Nós vamos apresentar muitas dificuldades, né, que nós vamos ter que enfrentar aí. Não tenhamos ilusões. Agora, também precisa dizer claro o seguinte: não tenhamos medo de apoiar a proposta de paz se for apresentado à mesa no caso da guerra da Ucrânia. Nós, progressistas, verdadeiros patriotas, democratas e de esquerda, devemos sim apoiar quando a proposta for colocada à mesa. Ela não está posta. Sim. E quando for posta à mesa, dependendo da circunstância, pode falar. Mas, olha só, o problema que a gente tem hoje é qual legitimidade Donald Trump tem de fazer uma proposta de paz. Se ele está armando a Ucrânia, ele é parte da guerra. Ele é parte. Vai ser difícil sair uma proposta de paz. Parece que o Lula, alguns analistas estão ventilando que o Lula pode apresentar alguma proposta para o Putin nessa visita. Não sei. Pode ser. Mas é difícil, né? Pode falar. Essa visita que ele vai fazer é muito importante. Eu não sei se ele já chegou em Moscou. Está chegando agora. Tem a proposta, está chegando agora. Essa proposta sino-brasileira, né, junto com a China, é a única proposta que está feita, né, que está na mesa. Agora, dependendo... Não está contaminada, né, que não está contaminada, né? Não está contaminada. Dependendo da situação, a Rússia não vai aceitar, comandante. Quero aqui, aproveitando nossos minutinhos finais, quero levantar as razões do lado da Rússia para compreender a negativa da Rússia e não aceitar esta que é a única e é a melhor proposta já colocada. A Rússia tem suas razões. Não é simples a Rússia aceitar uma proposta de paz. Por quê? Congelar a situação no estágio em que se encontra as linhas de frente de combate, para a Rússia não é simples. Por quê? A Rússia, que em um primeiro momento dos combates tinha apenas a pretensão de Lugansk e Donetsk, ela ampliou a sua faixa e ela conquistou as províncias de Zaporízhia e mais uma quarta província, agora escapou o nome. Então ela ampliou ali da Nova Rossia, Lugansk, Donetsk,
Bom, são 4. Essas 2 novas províncias, a Rússia, Zaporízhia e... já vou lembrar. Essas 2 novas... A Crimeia, né? A Crimeia, Zaporízhia... Fora a Crimeia... essas 2 novas, ela não tem o domínio de 100% do território, né? Sim. Então, é diferente de Lugansk e Donetsk. Congelar no estágio que está significa que estas 2 províncias, a Ucrânia teria controle territorial de um pedaço delas ainda, né? Então, isso é um problema para a Rússia. Essas províncias já estão anexadas ao mapa da Rússia como... Então, o principal reivindicação da Rússia, do ponto de vista de um acordo de paz, seria o reconhecimento da soberania da Rússia sobre a totalidade destes 4 territórios, né? Então, por isso que eu consigo compreender uma não aceitação. Bom, o pano de fundo principal exatamente não é esse que eu estou mencionando aqui, né? Mas nós, como analistas profissionais, sérios, nós temos que também levantar essa questão. Mas o pano de fundo principal é o desmantelamento, não é, do exército ucraniano. Ou seja, a Ucrânia tem que se desmilitarizar de tal maneira como se fosse a Alemanha e o Japão em 1945. Ou seja, Estado totalmente neutros e desmilitarizados. Então, nesse sentido, é a mais importante reivindicação que a Rússia coloca na mesa. Não é uma simples dizer, olha, nós não vamos entrar na Aliança Atlântica Militar. Não é só isso. Ela tem que ser desmilitarizada. É como, por exemplo, a Palestina não tem exército. Tem uma polícia com uma limitação, né? Os policiais palestinos têm um fuzil simplesinho de atuação. Então, é isso. Tem que desmantelar o exército ucraniano. Então, essa é aquela outra reivindicação da desintegração da Ucrânia. Isso foi, de alguma forma, atingido, mas também é uma reivindicação importante. Ela não coloca na mesa a mudança de regime, mas evidentemente que isso está posto. Por quê? Porque quem é que teria legitimidade para assinar um acordo, né, de cessar-fogo, um acordo de paz? Quem é que teria? O Zelensky, esse não tem a menor condição. Talvez quem tivesse mesmo é o presidente da Suprema Rada, né, que é o parlamento de lá. Isso o próprio Putin certa vez mencionou, mas ele não entra nesse aspecto porque ele não fala nos assuntos internos da Ucrânia, né? Então esse é um pouco o cenário ali, comandante, que eu estou vislumbrando. A Rússia venceu a guerra, venceu essa batalha, né? Kherson, o nome da província. Kherson e Zaporízhia são essas duas novas.